Olá, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Eh, Então, gente, indo para nossa segunda aula da semana, nós estávamos, segunda-feira a gente fez um break ali com um case prático, né, de doação, cheio de peculiaridades. Fizemos ali um trabalho em grupo ali, breakout rooms, bem interessante. E hoje a gente continua, então, seguro, contrato seguro. Nós entramos ali na questão do... Estávamos no seguro de dano, a versão... Estávamos, aliás, no seguro responsabilidade civil, né? Que é ainda dentro da ótica do seguro de dano, mas sobre aquele foco das falhas geradas, né, pelo segurado, né? Dos danos provocados pelo segurado ao bem dele e ao de outros, né? Mas com peculiaridades aí que a gente pode usar também em outros seguros, né, que não só aqui no caso da responsabilidade civil. Uma dessas figuras, né, dessas características aí que eu estava falando, né, é a questão do adimplemento substancial do prêmio. Adimplemento substancial do prêmio. Essa é uma teoria aí que se usa para os seguros em geral. Ela nasceu aqui no Brasil, né? Ela nasceu no ambiente do contrato de seguro, chegou a ser estendida a outras coisas, a outros setores, né? E é no seguro que ela ainda continua sobrevivendo aí com força, né? Que ela ainda tem um espaço aí demarcado que não foi retirado, né? Ela deriva da boa-fé objetiva, essa figura do adimplemento substancial, e ela serve para quê? Ela serve para atrasos no pagamento de prêmio. Mas qualquer tipo de atraso, se você sofrer um sinistro e tiver atrasado no prêmio, né, o prêmio pode ser parcelado, né, em geral, para muitos casos ele é parcelado durante o ano, né, você pega aí um seguro de carro, pega ali um valor X lá de cobertura, sei lá, R$ 2.000 o seguro, e aí você parcela em 4 vezes, por exemplo, ou parcela em 5 vezes, né? Parcelar em 5 vezes é 400 cada prêmio. Por azar, vamos dizer assim, o sinistro ocorre lá no último mês. Bom dia, chegou a Ana Tiara também. Por um azar o seu, lá no último pagamento, você deu uma atrasada, e aí aconteceu um sinistro. Aí você vai pedir a cobertura. Mas não tenha dúvida. Primeira coisa que eles vão dizer, não. Prêmio atrasado, o seguro foi rescindido. Eles vão chutar essa daí de cara. E aí o que acontece? Aí a jurisprudência pega essa negativa deles e começa a analisar. Era a última parcela, então ele já tinha pago em dia a grande parte do prêmio. 80% ali, pelo menos ele já tinha pago. Segundo, ele atrasou e ninguém rescindiu o contrato dele quando ele estava atrasado. Ninguém mandou carta nenhuma lá dizendo que estava rescindido. Foram deixando. Até podem ter dito, está atrasado, daqui a 10 dias vai ser encerrado. Mas ninguém fez isso. Aí, no dia em que tu pega, que tu estando no teu atraso, tu reclama lá para cobertura, aí ele traz a surpresa. Não, está atrasado e foi rescindido. Então, ele resolve rescindir quando tu ativa ele. Isto não é visto como uma atitude cooperativa, leal, né, visto como algo contrário à boa-fé. E aí é garantida a cobertura. E aí, se for o caso, né, dessa cobertura se
se compensa a parcela do prêmio em aberto, mas se faz a cobertura. Então, para isso funciona o adimplemento substancial. Isso já foi tentado, se tentou usar em outros setores, deu certo numa época, mas depois não deu mais. A gente tem aí, por exemplo, casos de financiamento de veículo, né? Aí o sujeito atrasa, né? Uma pequena parte ali, pagou 90% do valor do carro, do financiamento. Se aperta e não consegue pagar a parte final ali. E aí a empresa entra com busca e apreensão, entra com ação de cobrança, né, o banco. Aí o sujeito dizia, não, adimplemento substancial, tal. Então, tinha decisões que, com base no adimplemento substancial, né, deixava o sujeito ficar com o carro e a empresa fosse cobrar de outra maneira. Mas isso andou acabando, né? Eles andaram cortando essa linha, né? Porque é diferente, né? Aqui realmente te falta um valor, lá na outra tu paga a cobertura e desconta o valor do prêmio que está faltando, né? E aqui, então, pelo menos poderia ser o seguinte, eu atrasei, aí eles entram com ação de busca e apreensão, aí tu vai lá e quita o faltante. Mas tu não deixa em aberto, né? Não deixa a dívida em aberto. Só mostra que houve um atraso, né? E não que esse atraso vai se perpetuar para todo sempre. Talvez seja por isso que eles fizeram um pouco a diferença do seguro para o financiamento. No seguro, essa linha ainda continua sobrevivendo, né? Não vou dizer que não é a melhor estratégia, né? Se o teu seguro está em atraso, põe ele em dia, né? Porque se os sinistros estão aí, né? Mas caso dê um problema, bom, aí usa isso, né? Às vezes acontece também de a seguradora não te mandar boletos, né? Mas, não, mas é tu que tinha que ir lá buscar um jeito de pagar. Depende disso, né? Você sai ali de um seguro todo mês, você dividiu em várias vezes. Todo mês eles te mandam um boleto, tu vai lá e paga, tá meio que no teu instinto fazer isso, né? Isso só te antena na medida que eles mandam. E daqui a pouco tem um mês lá que eles não mandam, e tu deixa passar e nem se dá em conta. E eles também não te avisam, né? Hoje em dia é tão fácil avisar, né? Manda um WhatsApp, e-mail, né? Não. Até me pergunto, não está avisando porque não quer? Qual é o motivo, né? Você, como credor, tem que facilitar a vida do devedor, lembrando, por vezes, que ele tem que pagar. Bom, um outro item é o agravamento intencional de risco. Agravamento intencional de risco. Artigo 768 do Código Civil. Agravamento intencional de risco. Aí eu pergunto para vocês, o que é agravamento intencional de risco? Agravamento intencional de risco que me afasta o direito de cobertura da indenização contratada. Uma coisa que meio dolosa. Eu saio com um padrão de risco, né, e a partir daquilo ali a seguradora calculou o valor do prêmio, e daqui a pouco eu torno isso mais grave, por uma atitude dolosa minha, e aí eles não querem pagar, com base no 768. Alguém tem alguma sugestão aqui? O que é agravar dolosamente um risco? A estacionar o carro que está segurado no meio de uma vila aberta, com a chave no contato. Quanto ao pegando aqui as duas dicas aqui do Leonardo e da Marla. Quanto ao estacionar em algum lugar, né, isso aí, se for um local eventual, né, que não era realmente o local de estacionamento do carro a todo instante, né, numa eventualidade não teria problema, mas claro, aí tu acrescentou um detalhe de deixar a chave no comando. Aí a questão é, tu deixou a chave dolosamente, né? Se tu deixou dolosamente, tu queria que alguém levasse teu carro.
facilitou a vida, né? E aí tu quis, né, que realmente furtasse teu carro. Mas pode acontecer também de tu ter deixado a chave porque se atrapalhou, né? Na hora recebeu uma ligação, saiu correndo, era uma coisa urgente e tal. O seguro também ele serve para suplantar as nossas falhas, né? Porque se o ser humano não fosse falho, danos não aconteceriam. E aí não precisava de seguro. Então, seguro é aquela coisa que se insere dentro da ótica da falha humana, somada às circunstâncias da natureza sobre as quais a gente não tem controle, né? Se a gente tivesse controle disso, não precisava. Então, assim, se deixou a chave já com vistas a facilitar o furto-roubo, aí não importa onde esteja, né? Aí realmente é dolo puro, né? Mas aí o Leonardo traz uma figura emblemática, uma situação emblemática. Embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante. Eu vou abrir um slide agora e aí eu vou pedir ajuda de vocês, vou chamando, né? Quem quiser ler ou não ler. Nós vamos, nesse slide, eu peguei ali detalhes de um acórdão do STJ bem interessante sobre isso, né? E aí vamos desenvolver, vamos tentar ler ele, e vamos desenvolver um conhecimento em cima disso aqui. Deixa eu abrir aqui. Não. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Vocês estão lendo? Conseguem acessar ele? Estão vendo ele? Sim. Tá. Nós temos aqui um agravo interno. No agravo em recurso especial número 150.8274. Olha aqui, é bem recente, ó, abril de 2021. Saiu do forno. O Itamar Gonçalves contra HDI Seguros. Só para vocês entenderem, né? Então, teve um julgamento de apelação no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Esse julgamento de apelação foi desfavorável ao segurado. Aí o segurado, né, jogou pela, que a gente chamaria de uma terceira instância, e está tentando ir para o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Aí ele apresentou o recurso especial e lá no Tribunal de Justiça do Espírito Santo negaram o segmento, dizendo que ele não preencheria algum requisito do recurso especial, etc. O recurso dele não preencheria algum requisito para ser recebido. Aí ele entrou com um agravo no STJ para fazer o recurso especial dele ser recebido. Aí esse agravo foi julgado de forma monocrática, onde foi negado o seguimento a esse agravo e, por consequência, o recurso especial dele não estava chegando no STJ. Como o agravo foi julgado monocraticamente, ele tentou um agravo interno. E aí, então, ele levou para a turma, né, a análise do agravo dele em recurso especial para mostrar que o recurso especial tinha que ser recebido e que o recurso especial tinha que ser julgado e provido para conhecer o direito dele. Então, assim, ele estava nos 45 do segundo tempo. Tá? Agravo interno é 45 do segundo tempo. Saiu agora uma falta perto da área e aí ele chutou. Relator, ministro Raul Araújo. Preciso de um voluntário para ler ali o trecho número 1. Temos a ementa ali, eu botei ali 1. Alguém gostaria de ler? Para nós aqui. Senão posso também convidar a gente, né, pela sequência que eu tenho aqui. Alguém gostaria de ler ali? Aproveitem agora, que é mais fácil. Eu posso ler, professor. Então tá bom. É Paola. Tá
Então, beleza. Então, a Paola... Pode ler. Desculpe. Agravo interno. No agravo interno em recurso recursal especial. Ação de cobrança de indenização securitária. Violação ao devedor de informação. Não ocorrência. Inviável revisão. Súmula 5 e súmula 7 do STJ. Acidente de trânsito. Seguro de veículos. Embriaguez de terceiros condutor. Fator não imputável ao segurado. Exclusão da cobertura. Impossibilidade precedentes. Agravo provido. Obrigado, Paulo. Continuar? Não, agora eu vou pegar um outro colega aqui. Vamos fazer democrático isso. Mas antes de seguirmos, só para a gente contextualizar, nós temos uma cobertura securitária que está sendo negada sob o argumento de que o segurado, que era o motorista do carro, entregou o carro dele para um outro motorista. E esse outro motorista se envolveu num acidente. Teve até o bafômetro e tal, foi constatado que esse outro motorista estava embriagado. E aí a seguradora disse, não, essa restrição de 768 se aplica a você, motorista, dono do carro segurado, quanto se aplica também para quem você entregou. Se esse sujeito estava embriagado, provocou acidente, agravamento intencional também não vai levar a cobertura. Mas aí a questão, né, se ele entregou, ele sabia que o outro estava embriagado ou não? Até que ponto isso? Até onde se estende essa questão dessa intenção de agravamento? Vamos evoluir. Vamos evoluir. Preciso de o auxílio de outro colega para ler ali o item 2. Pode ler então, Ana Tiara. Não sei se é dúvida ou se tu gostarias de ler. Eu posso ler, sim. Na hipótese, Tribunal Estadual assentou ter a seguradora cumprido o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em questão, sendo inviável o revolvimento fático probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais ante o disposto na súmula 5 e 7 do STJ. Muito obrigado. O que acontece aqui? O Tribunal de Justiça do Espírito Santo diz que a seguradora está certa. Que esse caso aí era de agravamento de risco e que ela não precisava cobrir. Só que aqui que vocês estão vendo, ó, tem já nesses 2 parágrafos, tem referências à súmula 5 e 7 do STJ. Vocês sabem o que significa essas súmulas aqui? Alguém sabe o que significa isso? Súmula 5 e 7. Quando você entra com um recurso, tenta entrar com um recurso para o STJ, recurso especial, tem um filtro horrível, né? Porque ele seria um tribunal para o país inteiro. E então eles têm 1 milhão de requisitos para dizer que o teu recurso não merece ser recebido no STJ. Tem alguma falha no teu recurso que formalmente ele não merece ser recebido. Então eles usam isso a rodo. Já começa as primeiras restrições nos tribunais de justiça, que é para quem tu apresenta o recurso especial, e depois eles mandam para a STJ. E as 2 dessas súmulas são as 5 e 7, que diz o seguinte, olha, o STJ ele não reavalia provas. Se o meu direito que eu estou indagando depende de análise de prova pericial, prova testemunhal, análise de documentos, o STJ diz, não, isso aí eu não vou fazer. Isso aí é Tribunal de Justiça. Eu só olho assim uma violação direta a uma norma legal, ordinária, e se eu vejo essa violação, aí eu reformo, aí eu dou provimento ao recurso especial. Se eu não vejo ela, eu não reavalio provas. E tem também a súmula 7 que diz, olha, eu não interpreto cláusula contratual. Se o problema ali passou por análise de
da cláusula 1, 2, 13, que tem que interpretar ela, eu também, como STJ, não faço isso. Essa é uma primeira ideia, como filtro. E como é que funciona na prática? Na prática, funciona que o STJ julga o que ele quer, mesmo diante dessas súmulas. Tá? Se ele pegar o teu caso ali, de alguma maneira, o relator se encantar, achar interessante, achar que realmente tem uma violação de lei infraconstitucional, mas tem que passar por uma reanálise de provas, tem que fazer uma interpretação contratual, o que ele faz? Ele faz isso mesmo. Ah, mas é a súmula 5 e 7? Já era. A súmula 5 e 7 é para impedir que você chegue, mas depois que aceitou, está valendo. Aí entrou no mérito, eles vão analisar. Então, assim, não é um critério de muita rigidez e a gente, né, dentro do jargão, dentro da ideia, por exemplo, na advocacia, que o STJ julga aquilo que ele quer julgar. Então, aí que está, a gente tem que fazer nossa ação subir para o STJ de forma que ela encante alguém lá, que ele se interesse e vá começar a julgar. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando. Tá? Eu preciso também de um voluntário, gente, para o item 3. Tem algum colega aí para nós? Para ler o item 3 da nossa emenda. Alguém se habilita, gente? Posso convidar também, não precisa aceitar. Pode ser? Eu posso ler aqui, mestre, eu leio. Então, É a Marla. Então, vai lá. Pode ir, Marla. Item 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inciso 1. A exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato. Pode avançar para o 4 ali? Posso. Inciso 2. Para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado. E, inciso 3, a presunção de que o segurado tem por obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é válida e esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo ao terceiro. Precedentes. Muito obrigado, Marla. De nada. O que acontece aqui? Estamos falando, né, de embriaguez ao volante. Se o sujeito motorista segurado está embriagado, mas o estado de embriaguez dele não contribuiu para o acidente, ele tem direito à cobertura. Exemplo, o sujeito bebeu várias e está ali no sinal fechado, né? Tem uma passagem de pedestre na frente dele, o sinal está fechado. Está ali esperando o sinal abrir, o carro parado, e daqui a pouco vem um carro atrás a 1000 e bate no carro dele e destrói o carro dele. Aí eu pergunto, a embriaguez gerou esse acidente? O que ele podia fazer? Ele está com o carro parado, na frente dele tem um sinal vermelho. Vendo um carro correndo atrás, ele vai jogar para frente? Se ele jogar para frente, ele atravessa o sinal vermelho e aí ele vai interceptar outra pessoa. Então, nesse contexto, ele não contribuiu em nada. Diferentemente, seria numa via que não tinha muito movimento, já era mais tarde da noite, o sujeito está correndo e, do nada, entra num poste. Não é uma conduta normal, assim, né, para as pessoas trafegando, né? E aí você nota que o sujeito está embriagado e conclui, ó, ele estava correndo porque estava embriagado e ainda jogou o carro no muro. Aí até a seguradora pode dizer que não. Mas aqui é diferente, aqui você entregou o carro para alguém que provocou um acidente e depois foi visto que estava embriagado. O que acontece aqui? E essa é a dúvida. Deixa eu passar aqui. Um outro colega aqui para nos ajudar no item 6. Alguém arrisca, gente? Aliás, não arriscar, né? Só colaborar. Temos voluntários?
Vamos lá, gente, aproveitar aqui. A gente já não faz uma aula presencial com todo mundo. Então, vamos dar uma lidinha ali, já aproveita, lendo, já fica com o conhecimento gravado. Eu vou tentar chamar, tá? Ninguém precisa aceitar, tá? Eu só vou chamar aleatoriamente, tá? Não sei se a Roberta está aí. Roberta de Lima. Não está ali. Eu posso ler, professor. Tá bom. Tribunal de Origem negou provimento ao apelo da hora agravante, confirmando a sentença de improcedência do pedido de pagamento da indenização de seguro do veículo sinistrado, nos termos da seguinte fundamentação. A questão controvertida consiste em esclarecer se o estado de embriaguez ao volante do condutor do veículo qualifica a excludente de cobertura contratual prevista em contrato de adesão a legitimar a recusa do pagamento da indenização contratada. Não obstante as alegações da apelante, o conjunto probatório é suficiente para concluir que Wesley do Nascimento Loretti, segundo o condutor indicado na apólice, dirigia o veículo em estado de embriaguez agravante, sobremaneira o risco contratual. É o que se extrai do boletim de acidente de trânsito no 2010/01-3131. Obrigado, então, colega. De nada. Aí, o que acontece aqui? A configuração do risco não ocorre apenas em relação ao segurado, mas também em relação aos condutores principais ou aqueles a quem se confiou o veículo. Esse que eu entendi, o tal do Wesley também estava na apólice como um dos condutores, não sei se era irmão, o que era. Mas poderia não estar, né? Eu não estou desobrigado, eu sou o condutor principal, mas uma outra vez entregar um carro para quem tem carteira nacional de habilitação. Isso que o agravamento intencional de que trata o artigo 3768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância, culpa em vigilando e o dever de escolha daquele a quem confia a prática do ato. O entendimento decorre da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pelos quais se espera que o segurado se abstenha de qualquer conduta que possa agravar o risco do contrato, de maneira que o condutor se equipara ao próprio segurado. Quer dizer, haveria uma culpa em elegendo, né, do segurado se ele entrega o carro, né, para a pessoa que poderia estar parecendo embriaguez, ou haveria o dolo se ele entrega para quem ingeriu álcool. E da mesma forma, culpa em vigilando porque não acompanhou a execução disto, né? Poderia ter percebido que o sujeito está ali já meio afetado, né, pela bebida e tal. Então, não poderia entregar o carro para a pessoa que fez uso de bebida alcoólica. Bom, e para finalizar, um último voluntário para ver o que o acórdão decidiu. Mais um colega aqui. Alguém aqui se habilita, gente? Eu posso ler, professor. Ok. Luiz, então. A culpa exclusiva de terceiro na ocorrência do sinistro, acidente de trânsito, por dirigir embriagado, não é causa da perda do direito à indenização, por não configurar agravamento do risco imputável à conduta do próprio segurado. Posso continuar? Pode. Da leitura do acórdão estadual, não se pode concluir, pois não há informação que, ao entregar o veículo ao condutor, o terceiro se encontrava em estado de embriaguez ou que o segurado tinha ciência desse quadro. Assim, não existe meio de se atestar que a conduta do contratante poderia levá-lo à culpa in eligendo. Muito obrigado. Então, gente, aqui definiu, né, na verdade, aquela súmula 7. Eu não analiso cláusulas contratuais, eles analisaram, foram ver ali o que era o limite do risco coberto. Eu analiso provas. De certa forma, eles analisaram a ausência de prova, ou seja, quem provocou o dano foi um sujeito embriagado. Mas quando você entregou a chave, você não tinha prova de que ele estava embriagado, ou não tinha consciência de que ele estava embriagado. Até vamos pensar o seguinte, né? O sujeito entrega a chave para outro dirigir, pensando que esse outro não está embriagado. Porque senão ele próprio vai dirigir. O sujeito vai ali para a balada, tomei 2, 3, 4, 5 cervejas ou coisas piores, não estou em condição de dirigir.
Eu não quero parar numa balada segura, eu também não quero botar a minha incolumidade em risco. Então, eu vou entregar para alguém que não bebeu. Aí esse vai lá e se acidenta. Porque se eu entregar a chave para alguém que bebeu, então, se é por isso, deixa que eu dirijo. Se é para entregar para um outro que está com problemas, então deixa que eu cuido dos meus problemas, né? Então, já me parece que você faz isso partindo do princípio que o outro não bebeu. Se ele apareceu depois, bom, aí eu não tinha como aferir. Por isso que ele diz, olha, ela vai até o momento da entrega da chave, né? Até o que parecia ser aquele instante. Depois dali não tem mais o que fazer. Então, a seguradora teve que pagar a conta. Aí tem uma situação aqui interessante, né? A súmula 620 do Código Civil. Se você está dirigindo embriagado, você pode ter 2 seguros, né? Um seguro é o de acidente veicular, né, onde você vai ser indenizado ali pelas perdas ali do veículo e tal, ou alguma lesão. E tem o seguro de vida. E aí a pergunta é a seguinte: o sujeito não fez seguro de veículo, né? Ou fez e estava embriagado, a seguradora não quis pagar. Mas ele também tinha um seguro de vida, uma outra carteira com outra seguradora. E aí ele morreu nesse acidente. Aí eu pergunto: o seguro de vida é devido ou não? O que vocês acham? O seguro de veículo pode ser que não, porque ele estava embriagado e provocou o acidente. Mas ele tinha um seguro de vida. E aí? O que vocês acham? Teria cobertura ou não? Alguém arrisca? Acredito que teria, professor. Teria cobertura, porque são coisas distintas. Foi dano-morte. E tu não tem ali restrição para dano-morte. Inclusive, depois a gente vai ver, tu não pode nem botar restrição para suicídio. Quer dizer, tu não pode deixar de cobrir suicídio. Pode ter alguns requisitos ali. Mas se nem suicídio, que é consciente, que é direto, tu pode deixar de cobrir, outras atividades de risco, pelo menos para um seguro de vida, estão em jogo, estão no âmbito de cobertura da seguradora. Então, o seguro de vida é devido. Mesmo no acidente veicular, por dirigir embriagado. Súmula 620 do STJ. Mas aí tem uma outra peculiaridade aqui. Voltando para o seguro veicular. O sujeito está embriagado, gerou acidente. Destruiu o carro dele. E destruiu de outra pessoa. Aí a pergunta é: ele perde a cobertura em relação ao carro dele? Ponto bem pacífico. Porque estava embriagado e gerou porque estava embriagado. Gerou acidente. E o terceiro atingido por esse mesmo motorista embriagado? Eu fiz um seguro de responsabilidade civil também. Ele tem direito à cobertura dessa minha seguradora ou não? O que vocês acham? Quem quer arriscar? Eu bati meu carro num terceiro, destruí o meu e destruí o dele. Estava embriagado. Seguradora não paga o meu carro. Até aí, tranquilo. E o carro do terceiro vítima? Paga ou não paga? Depende do contrato, não é isso? O meu contrato, ele cobre responsabilidade civil. Então, se eu batesse normalmente alguém teria que cobrir. Só que agora eu estou botando o critério que eu estava embriagado. Isso afeta ou não afeta? Eu acho que o seguro cobre, professor. O seguro cobre. Por quê? Porque justamente essa é a ideia da função social do contrato sobre a ótica da responsabilidade civil. Você faz um seguro para proteger terceiros da sua própria ação.
Então, pode ser que o segurado não ganhe, mas a vítima do segurado, mesmo estando ele embriagado, tem direito à cobertura. Acho que a Paola levantou a mão. Eu tenho uma dúvida relacionada também à apólice de seguro, mas não quando que a pessoa está embriagada. Havendo na apólice do seguro explícito lesão corporal grave, e o terceiro tendo causado a morte da vítima, há cobertura por morte desse seguro ou não? Se a apólice só dizia em caso de responsabilidade civil até lesão corporal grave, é isso? Isso, é isso. Aí é excludente. Aí, na verdade, o segurado vai ter que se acertar com a vítima, né? Porque não era um risco incluído. Entendi. Mas não seria lesão corporal grave, tu tá pondo ali justamente para proteger o bem da vida. E o bem da vida acaba morrendo. Não seria, tipo, subentendido que a morte também seria coberta nessa apólice? Bom, aí o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer a seguinte interpretação, né? Que houve uma má redação proposital por parte da seguradora, né? Na medida em que uma lesão corporal grave, se tu olhar aí na apólice, até mesmo relativamente ao segurado, né? Na medida em que uma lesão corporal grave pudesse traduzir o mesmo valor de um dano-morte, né? Porque isso tem muito, né? Às vezes o dano-morte é 100% integral, fica paraplégico também. Se ele traz o mesmo nível de cobertura, né, não haveria por que afastar esse risco e desnaturar o contrato, né? Então, nesse sentido, né, já que é um contrato de adesão, ele teria sido mal redigido sobre esse aspecto, né? E aí você vai ter que pegar uma interpretação entendendo que o dano-morte também deveria estar incluído, porque isto faz parte da natureza desse tipo de contrato, né? Se ele não indenizasse lesões corporais nenhuma e só ficasse dentro do aspecto do dano material, aí seria outra perspectiva, né? E até mesmo em termos de risco e prêmio, né? Eu acho que seria por aí essa linha de análise. Não sei se seria isso. Seria isso, basicamente isso, sim. Então tá bem. Alguém mais tem alguma dúvida aqui, gente? No agravamento? Bom, então, aí a gente sai desses seguros de coisas, né? E vamos, então, para os seguros de pessoas. Agora, seguros de pessoas. O foco é a vida. A limitação da vida ou a perda da vida. E não o patrimônio. Claro que a vida aqui tem uma conotação patrimonial. Eu não faço um seguro por danos morais, né? Se eu perder, se eu morrer, eu vou deixar um valor para alguém para cobrir os problemas financeiros que ele vai ter com a minha ausência, mas também vou deixar um valor para suprir as dores dele pela minha ausência. Que já é um plano mais abstrato, né? A gente não sabe qual é a intensidade, como ver. E aí não tem assim um seguro que afaste a dor, né? Um seguro que amenize a dor, né? A dor vai continuar existindo, né? Então, você pegar ali, por exemplo, uma das indenizações que são importantes, mas uma indenização dura, né? É relativa à morte de filho, né? Pode dar o dinheiro que tu quiser para aquele pai ou para aquela mãe. Claro, deixar eles desprovidos de um valor seria pior, até porque pode dar uma conotação de injustiça também, né? Como muitas vezes acontece, mas torná-los ricos ou com um pouco mais de valor não vai amenizar a perda do filho ou de uma filha, né? Não vai suprir, né? E isso vai acompanhar eles pro resto da vida, né? Muitos até vão sobreviver, né? Ele não vive mais, já não tem mais muita emoção de viver, então ele vai sobrevivendo.
até onde dá, porque é uma dor muito forte, né? Muito intensa. Nem sempre para todos, né? Mas para a grande maioria, sim. Então, o seguro de vida ele não é para suprir dor, ele é um seguro feito para suprir problemas econômicos diante da ausência de alguém, né? De quem nós dependíamos de alguma maneira. E aí a gente conceitua o seguro de vida na seguinte maneira. É aquele que, mediante um prêmio, o segurador se obriga ao pagamento de certa soma. É aquele que, mediante um prêmio, o segurador se obriga ao pagamento de certa soma por morte do segurado a pessoa ou pessoas por ele indicadas. A pessoa ou pessoas por ele indicadas. Pessoas essas que a gente chama de beneficiários. Beneficiários. Primeira característica. Primeira característica do seguro de vida. Não se confunde com herança. Não se confunde com herança. Artigo 794 do Código Civil. Seguro de vida não se confunde com herança. Qual o artigo, professora? 794. Obrigada. Nada. Características aqui, então. Não responde por dívidas do estipulante. Então, quer dizer, eu deixei R$1 milhão para o sujeito A, caso eu morresse. Aí o sujeito morreu. Mas o cara que morreu tinha dívidas na praça. Deixa eu ir lá pegar esse dinheiro. Não. Esse dinheiro é do beneficiário. Não tem nada a ver com o estipulante. Não responde por dívidas do estipulante, que é o segurado. Segurado é o cara que tem que morrer para o seguro poder ser pago. Como ele não se confunde com herança, então a pessoa que recebe não paga ITCD, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Não é transmissão de herança. E também não paga imposto de renda, porque isso não é renda, é indenização. Indenização por perda, né, de alguém. Então não cabe imposto de renda aí. Não é levado à colação, né? Quer dizer, uns herdeiros, mas ele deixou R$1 milhão para um dos filhos e nada para os outros 3. É inseguro de vida. É isso aí, azar dos 3 que não ganharam. Ele vai trazer esse R$1 milhão para a colação para a gente dividir. Não vai, porque não é herança. Esse valor ele vai dividir com a viúva. Também não vai, não é meação. Então não é afetado pelo direito sucessório nem pelo direito de família, é só do beneficiário. E ponto final. Quem ganhou a mais aqui ganhou. É a vida. Ok aqui? Uma outra característica. Pode haver quantos seguros se desejar.
pode haver quantos seguros se desejar. Artigo 789, Código Civil. Código Civil. O que significa isso? A vida não tem preço. Então, tu pode fazer quantos seguros de vida tu quiser com quantas seguradoras. Uma vez que o sujeito morrer, os beneficiários ganham, mesmo sendo um só. E não precisa informar as outras que tu fez com outro. Ao contrário do seguro de dano, que aí dá bis in idem, né? Eu perdi um carro, vou ganhar 2 carros. Não. Eu perdi minha vida, uma paga 1 milhão, outra 500 mil, outra 2 milhões. É isso aí. Não tem problema. Ok até aqui? Tá ok, mestre. Obrigada. Ok, professor. Beleza, então. Terceira característica. Carência em caso de morte. Carência em caso de morte. Ué, mas não é seguro de vida isso aqui? É seguro de vida, mas se constar do contrato expressamente, né, com um destaque, aí tem que pegar lá, artigo 797 do Código Civil. Mais um artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que em contratos de adesão, cláusulas restritivas devem ser feitas com destaque. Você pode botar uma carência em caso de morte. Porque essa carência? Para evitar que o sujeito já entre quase morrendo ali. Ou também que ele morra sem ter sequer começado a contribuir para um fundo, né? Nem era questão de lesão pré-existente. O cara morreu, é um acidente. Morte natural. E nem tinha começado a pagar, morreu ali no primeiro mês. Aí, só que é o seguinte, né? Tem que ter uma ponderação aqui. Tu quer criar uma reserva técnica, mas tem que ter uma ponderação. Tu não pode dizer assim, tua apólice vale 1 ano e tu tem carência de 1 ano. Eu fiz uma apólice de um seguro de vida de 1 ano e tu quer dizer que durante esse ano eu não posso morrer? Então não vou fazer. Mas é razoável, por exemplo, botar 2 meses, 3 meses. 6 meses eu já seria meio demasiado. 2 meses, 3 meses de carência, período no qual tu não pode morrer, dentro daquelas questões cobertas, eu acho razoável. Fora isso daí, para 1 ano de apólice, aí a gente já começa a questionar o equilíbrio negocial. Então, daqui a pouco botou 6 meses. Não, 6 meses é muito. Se morrer lá pelo 5º mês, teria cobertura. Até o 3º pode ser que não. Vamos fazer uma interpretação desse contrato à luz do CDC, né? À luz de uma ideia de boa-fé. Mas pode existir. Como pode também não existir. Tu compra e já sai arrancando. E até essa questão morte, né? Isso aí acontece às vezes. Você tem um seguro individual, seguro de vida, individual familiar. Aí você paga 20, 30 anos. Aí quando chega lá nos 30, eles dizem, não vou renovar contigo. Como assim? Não, agora tu está num patamar aí de alto risco. Tu atingiu 80 anos e eu não vou renovar contigo. Não, peraí. Uma coisa é eu chegar com 80 anos para comprar um seguro, com 70 anos para comprar um seguro de vida, remetendo a uma alta taxa de risco. Outra coisa diferente, bem diferente, eu já vi investindo nisso há anos,
possivelmente já tendo pago mais até durante esses anos do que eu teria a receber caso venha um sinistro, e você me expulsar, porque eu estou com idade avançada. Aí é desleal. Aí é de uma deslealdade atroz. Aí se consegue manter a ideia de seguro de vida. Também outra questão é pegar e aumentar estratosfericamente. Isso aí é outra sacanagem que é para expulsar o sujeito por questões econômicas. Mas o que a jurisprudência deixa fazer quando se trata de seguro de vida coletivo, com várias vidas, mesmo às vezes que já seja um certo tempo, eles permitem que a seguradora rescinda e não volte a contratar com aquele grupo. Mas eu entraria nesse argumento, olha, tu está fazendo isso porque um lá ficou doente, porque o outro está idoso, esse seguro existe há 30 anos. Então, pelo menos é o seguinte, já que tu vai fazer uma rescisão abrupta, paga uma compensação, né, por esses anos de investimento, né, que já geraram uma expectativa de receber algo, até porque pagaram mais, né, do que tem a receber. Então, tem várias ponderações aí para se fazer em cima disso. Bom, agora, não sei se alguém ficou com dúvida aqui, mas agora, uma quarta característica que é uma característica bombástica, bem intensa. Seguro de vida e suicídio do estipulante. Seguro de vida e suicídio do estipulante. Quem arrisca aqui, gente? Tenho que cobrir suicídio? Primeira ideia, né? Tenho que cobrir suicídio na apólice ou posso retirar suicídio? Não preciso cobrir suicídio. Suicídio, numa ótica assim mais superficial, vamos dizer assim, é um dolo total, né? Porque tu está te voltando contra o bem protegido, né? Seria quase como fazer um seguro de carro e colocar fogo no carro. E aqui finalizar com a sua vida. Então, minha pergunta é: posso retirar suicídio da ótica da cobertura securitária no seguro de vida? O que vocês acham? Eu acho que não pode, mas eles devem dar alguma carência, né? Para poder ter direito ao benefício, à indenização. Perfeito. Marla, alguém mais arrisca, gente? Professor, quando eu vendia seguro, eu lembro que na pólice dizia que o suicídio premeditado, assim, de imediato, não cobria. Aí tinha uma carência, se eu não me engano, de 2 a 3 anos para suicídio, ainda com algumas especificações, né, de tipos de suicídio para ter direito à indenização. Perfeito. Obrigado também, Stephanie. Alguém mais arrisca, gente? Aqui é treino, viu? Aqui pode chutar a bola no travessão para fora, não tem problema. O ruim lá é na hora do jogo de verdade. Aqui vale o chute, tá? Fiquem bem à vontade. Bom, o que as colegas Marla e Stephanie falaram é bem pertinente, né? E isto remonta à ideia do artigo 798 do Código Civil. 798 do Código Civil vai dizer o quê? Uma apólice de seguro de vida que exclui suicídio, ela é nula. Ela é nula. Não pode. Ou essa exclusão não pode acontecer. Até porque vamos pensar o seguinte, suicídio, para a pessoa chegar no suicídio, ela já tem uma patologia, no mínimo, psiquiátrica, né? Já tem alguma CID ali, né?
CID é Classificação Internacional de Doenças, né? Já tem algum código. Depressão, depressão aguda, surto, né? Já um comportamento psicótico, bipolaridade. É difícil fazer o diagnóstico da patologia psiquiátrica, né? Tem até profissionais que se especializam nisso, porque tem várias doenças que apresentam cenários semelhantes de uma para outra e às vezes é difícil você enquadrar, né? Mas não há dúvida que a pessoa que pratica suicídio está muito doente, né? Porque a pior violência que tem é tentar contra si, contra a sua própria vida. Bom, mas aí o que tem, né? Aí tem aquela ideia, suicídio premeditado. Eu fiz o seguro de vida, então eu vou me matar para deixar um dinheiro para alguém. O que também é um comportamento doentio, né? Porque eu vou deixar dinheiro para os meus filhos, sim, mas você vai desaparecer como pai. Esse dinheiro não vai cobrir a sua falta. É pior a sua falta do que o dinheiro que você vai deixar para eles, nesse contexto aí. Então, a própria ideia do suicídio premeditado, ele vem aparelhado com uma ideia de doença, né? Mas aí, o que acontece? Durante anos a fio, a jurisprudência dos tribunais, STJ, dizia o seguinte: tem que ter a prova da premeditação. Se a seguradora não provar que foi premeditado, então tem que cobrir. Não importa quando acontecesse o suicídio. Aí as seguradoras levavam uma surra geral. Assim. Perdiam tudo. Eu nunca vi elas ganharem uma, porque elas não conseguiam provar a premeditação. Essa ideia, vou me matar para deixar dinheiro para alguém. Não conseguiam demonstrar. Só que chegou um momento, então, que elas começaram a fazer pressão no STJ para dar uma ideia diferente. Porque no Código Civil está dito que pode haver uma carência de até 2 anos. Então, até 2 anos não pode se matar. Mas a jurisprudência dizia, não, mesmo dentro desses 2 anos, se tu não provar que foi premeditado, tu vai ter que cobrir. Eu acredito que o STJ foi reclamar, as seguradoras foram fazer pressão na STJ para ter um resultado diferente, por uma circunstância triste, ao mesmo tempo que chama atenção, né? Foi o aumento de suicídio. Se o nível de suicídio fosse baixo, ou se mantivesse como era há 20, 30, 40 anos atrás, eles não iam perder tempo. Vira e mexe, vem uma ação aqui, a gente paga. Mas eu acho que começou a criar um volume muito grande. Então, quer dizer, já se tornou uma doença em nível de problema social. Né? Já tem, não digo uma epidemia, mas você já tem um número bastante relevante ao ponto de ter que pensar num aspecto de saúde coletiva. Tem até aí, eu acho que é Setembro Amarelo, eu não lembro agora. Tem vários meses, todos têm uma coloração indicando, né, que é o período, que é um mês ali de combate a alguma patologia, né? Tem o Novembro Azul, que é para câncer de próstata. Eu acho que tem Maio Rosa, né, que é para câncer de mama, né? Então tem um desses aí que é o amarelo, que é para conscientização. Setembro Amarelo, que é para conscientização, ele falou aí, o colega Stephanie. Outubro Rosa do câncer, obrigado. A Companhia Azul, né, de aviação, até pintava lá, pegar uns aviões dela, pintava de azul lá, de rosa nesse período aí, né, para marcar o combate, mas a partir da conscientização, né? Não adianta você só chegar no câncer ali quando ele se instalou, né? Quando ele está já metastático. Aí joga na sorte e junta os pedaços. Você tem que agir antes. Suicídio também, né? O depois a pessoa se matou, e aí já era. Ou se não se matou, ainda sai todo arrebentado, todo quebrado, né? Ainda sai todo destruído. Então tem que agir antes, aí precisa de conscientização para isso. Então eu acho que já chegou num número mais alarmante, né?
dentro da nossa sociedade atual, ao ponto de ter a própria seguradora ter feito uma pressão para sair algo diferente. E aí houve o RESP, Recurso Especial 133-4005, 133-4005, que diz o seguinte: vale a carência de 2 anos do Código Civil. Vale a carência de 2 anos no Código Civil lá do 798. Não que a seguradora precise colocar. Ela pode não pedir carência para suicídio, pode botar um período inferior, não pode ser superior. Mas se ela quiser, ela pode botar carência de até 2 anos. Então, até 2 anos ele se presume premeditado e aí não haveria cobertura. E se passados os 2 anos ele for premeditado, aí tu já nem discute a premeditação. Tu paga. Então, assim, do ponto de vista médico, clínico, nada a ver, né? Nada a ver. Do ponto de vista ali jurídico e tal, é o que eles colocaram. Mas do ponto de vista técnico, é nada a ver, porque aí daqui a pouco o sujeito já vem com essa ideia, né? Mas aí, então, vamos dizer assim, vai se medicando durante os 2 anos, aguenta, e depois se mata no 3º. Se a pessoa fizer isso, está ok. Mas é um padrão, né, de dolo, né? Frente ao agravamento de risco. Mas dentro desse contexto assim, mais sólido que ficou na lei, até 2 anos, é o jeito. Então, durante os 2 primeiros anos, se o sujeito não se aguenta, não se suicida. No 3º, se suicida. E isso, claro, né, o ideal seria que ele recebesse tratamento para não chegar a isso, né? Porque a ideia realmente do seguro de vida seria os infortúnios, né, que a gente não tem controle. E o suicídio, eu acho que das doenças aí, se a gente parar para perceber, é uma das que daria para conter, mas tem que ter um pouco de sensibilidade para perceber, né, que a pessoa está andando nesse ritmo aí. Tem também o artigo 799 que fala do suicídio inconsciente. Esse não tem restrição nenhuma. O que é suicídio inconsciente? Você pega, por exemplo, uma moto, uma Kawasaki, e sai a correr a 150 na estrada. Basta ali, uma tartaruga atravessando a estrada. Se você se chocar nela, tu voa. Voa longe e voa para não sobrar nada. Não tem capacete, não tem outras coisas aí que te salvam. A 150 por hora. Se bater num carro, então já era. Né? Não deveria estar indo nisso, né? Não deveria estar provocando isso. Mas, de certa forma, é um suicídio consciente, né? Aquela coisa de emoção, tal, também saltar de paraquedas. Tal. Apesar de, né, ser feito com segurança, o paraquedas acho que ele é mais seguro do que andar 150, 160 numa moto na estrada. Mas não é uma vontade de se matar, embora o sujeito viva dessas emoções, mas isso não afasta a cobertura. Tá no contexto aí. Ok aqui? Tranquilo. Professor, No artigo 798, aquela... Só um pouquinho, peraí. Tem aquela segunda parte, ou da sua recondução depois de suspenso. Pode ler para mim aí, que eu não estou com ele aqui agora. Só não me lê todo artigo? Todo o artigo. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado e disposto no parágrafo único do artigo antecedente. O que ele está falando ali é que o contrato, por algum motivo, tenha sido suspenso, né? Não gerando efeitos, e aí o sujeito volta. Começa a contar do zero? E aí começa a contar do zero, né? Para justamente, sei lá em que condições ele volta, né? Ou se ele já tinha feito isso, já premeditando um outro cenário. A cada regresso teria 2 anos de carência, né?
Mas aí com suspensão de contrato, né? Se fosse continuidade, não, né? Daqui a pouco tu está fazendo a cada ano tu faz uma pólice nova e nunca interrompe. Fechou 2 anos, nas seguintes pode haver o suicídio, que não tem problema. Agora, se suspender, tiver alguma quebra, aí começaria de novo. É a ideia do artigo. Sim, obrigada. Tá. Agora, se isso é condizente ou não, a gente pode até levar ao debate, né? Daqui a pouco fez 2, aí deu uma suspendida, aí volta para a terceira, começa tudo de novo. Não, eu entendo que a carência ele já cumpriu lá, se isso é um lapso de tempo muito próximo, questão de poucos meses. Tá? Se for de mais tempo, daqui a pouco, nesse outro tempo, a patologia vem, aumenta, sei lá. Tem que ver cada contexto, né, em que houve isso. Né? Sim, porque daí teria que ter indícios, né, de que o beneficiário ele iria recorrer ao suicídio, sei lá, né, porque fica meio confuso. Bom, mas enfim, é o que está dizendo, né? Aí tu vai ter que lutar com uma interpretação, no caso concreto, né, sobre o que é esse lapso de tempo de suspensão. Sim. Beleza? Então tá, gente. Obrigada. De nada. Há uma outra aqui que também é interessante. Vocês lembram lá da doação que não dá para doar para amante? Vocês lembram disso? Lembro. Não dá para doar para amante. Dá para deixar seguro de vida para amante? Acho que pode fazer para qualquer pessoa. Seguro, eu acho que pode. Porque não precisa ter um grau de parentesco, tu coloca o nome de um terceiro, não necessariamente vai especificar que é amante no caso. Uma amiga muito querida, sei lá. Aí tudo bem, aí tu está dando outro nome para as coisas, mas vamos supor que é comprovado que é amante. É comprovado depois da morte que é amante? Já sabiam que era amante e alguém descobre que ela ganhou o seguro de vida que ele deixou. E aí a pergunta é, isto pode ou não? Eu acho que pode. Eu também acho que pode, porque não tem nada a ver com o direito sucessório. Então, Não é herança? não interferiria em nada. Não é uma forma de driblar a restrição da doação? A doação diz que não pode. E aqui não seria uma forma disso? De trocar apenas o nome das coisas? Eu acredito que não, porque o seguro, ele, diferente da doação, que tu faz uma transferência e tu paga apenas uma vez, acredito eu, no seguro tu tem que pagar continuamente. Então, eu acho que não tem a ver. Assim, sobre a ótica da seguradora, ela vai pagar para quem está com o nome de beneficiário. Até segunda ordem, ela não está sabendo nada de restrição em relação àquele sujeito ali. Ela vai pagar, né? Ela precisa se livrar disso. Está ali, eu tenho que pagar. A questão é se esse beneficiário, né, amante do sujeito, não ganharia em testamento, não teria sucessão, não ganharia em doação. O que acontece? Não tem nada na lei falando sobre isso, falando sobre esse tema como tem lá na doação. Mas a jurisprudência nossa não é contemplativa de amante. Eles até aceitam, às vezes, uma dupla união estável, né, uma coisa assim, mas aí são uniões estáveis, né, como tendo 2 famílias ao mesmo tempo. E não uma estrutura paralela que só serve ali para, vamos dizer assim, lazer, prazer, né? Com a amante, o sujeito não compartilha a vida, né? Ele só se diverte com a vida, ele leva para passear, leva para viajar, leva para restaurante. Família, tu tem essa parte, né, que é importante na medida do possível, né, se sobra dinheiro, mas é mais para dividir ali o dia a dia, quem pega o filho, quem cuida, quem alimenta, quem vai no supermercado, quem trabalha e ganha dinheiro. Então, são 2 blocos diferentes. A amante não é bem vista na jurisprudência nossa.
Tá? E sobre esse foco, descoberto que a cidadã é amante, esse seguro de vida não vai. Tá? Tem que ir lá e buscar isso, e trazer de volta, e aí dividir conforme a ordem legal. Mas a amante não pode ganhar seguro de vida. Tá? Achei injusto. Muito injusto. Mas se essa amante, suposta amante, ela seria uma amiga, tipo, fosse configurada como uma amiga, poderia? Bom, aí tu tirou do contexto de amante, né? O problema é não configurar como amante. Né? Tu tá botando aí uma outra roupa nela, ok, tudo bem. Mas aí o que importa é o conteúdo, não a aparência, né? Claro. Né? Vamos deixar aquela roupa, então. Se foi... exatamente. Se ela foi amiga, beleza. Se ela foi amante, foi amante. Disfarçar aí é outra jogada. Né? Mas, em princípio, não. Mas, claro, está aberta aí, né? Uma fundamentação em cima disso, né? Sobre a ótica contratual. Não tem limitação ali na parte securitária. Enfim. Poderia se começar a partir disso, né? Alguém tinha falado agora? Eu vi ali. Vale a narrativa, vale a argumentação, tá? Mas em princípio não leva. Se você descobrir, você retira dela. Professor, e se ela já tiver usado o dinheiro, investido todo o dinheiro em alguma outra coisa? Ou, tipo, passou por nome de terceiros e ela não comprova que ela não tem mais esse valor? Aí tu vai entrar com uma ação só para ficar com crédito impago. Tu até ganha, né, o direito de cobrar dela, né, mas na prática talvez não consiga. Entendi. Seria nesse sentido aí. E não tem jeito de assegurar quando discute isso? Como assim? Impedir que o dinheiro chegue nela? E que ela não gaste, ela sabe que existe, mas daí ela não pode mexer até ser discutido. Aí tu tem que entrar com uma medida judicial ou notificando a seguradora, dizendo, paga em juízo, né, porque vai entrar uma discussão aqui, né? Mas sabe isso? E aí ela deixa lá e aí o juiz vai decidir com quem vai ficar. Mas a seguradora, ela quer pagar. Né? Tá aí. Eu não quero pagar mal, né? Não vou pagar errado. Então, havendo dúvidas, né, sobre quem vai receber por N motivos, se for o caso, deposita em juízo e deixa assim. Né? E aí se decida quem é realmente o titular daquela verba ali que está segurada. Mas tem que estar antenado para reagir rápido. Né? Que ela gaste, né? Exatamente. Dinheiro na mão é vendaval. Como diria a música, né? Paulinho da Viola, né? Dinheiro na mão é vendaval. Ainda mais que hoje em dia as ações demoram muito, né, para concluir. Não digo assim nem demorar, é que o dinheiro tu gasta mais rápido do que uma sentença judicial. Então tem que pedir uma liminar ali para notificar já a seguradora e evitar o pagamento. Né? Seria mais ou menos aí. 10 anos. Mas nem que leve 10 anos, mas pelo menos, né, dependendo do dinheiro, é interessante. Ou também pela honra, né? Imagina a mulher traída, pô, ele ainda morreu e deixou um seguro para ela e não para mim. Eu vou brigar até o inferno, nessa vida ou na outra. Basicamente isso. Eu pensei mais numa vingança dessas, bem. Aí tu faz um serviço de advocacia pós-vida. Caso eu morrer antes de ti, eu te encontro no inferno e continuo lá. Também. Tem aquele filme, né? O Advogado do Diabo, né? A gente se encontra lá. Fantástico aquele filme. Aquele filme muito legal. O João Pedro pergunta: a carência do seguro de vida é obrigatória? Não, não é obrigatória. Se uma pessoa ameaçada de morte faz o seguro de vida e é executado no tempo da carência, há alguma jurisprudência para casos assim? Se tu tem uma carência de seguro de vida para formar um fundo, né? Enquanto não fechar esse tempo, que tem que ser um tempo razoável, né?
como diz assim, uma apólice de 1 ano não vai dar carência de 6 meses ou 1 ano inteiro. Enquanto não fechar ela é aceitável, né? Se ela for razoável. Se não tiver carência, ok. Quanto ao assassinato e tal, enfim, bom, aí talvez tem que ver. É um argumento interessante. Será que alguém ameaçado de morte, a seguradora faria um seguro se soubesse dessa notícia antes, né? Se ela tivesse essa simetria de informações, e dependendo do que é essa ameaça, né? Será que ela teria aceitado esse risco, né? Aí tem um outro debate interessante para ver até onde é boa fé desse segurado ou não. É um tema aí bem interessante. Não creio que haja jurisprudência sobre isso, porque deve ser um caso bem particular. O que tu vai encontrar são decisões, né? Talvez. Quando eu digo assim jurisprudência, né, gente, é repetição de julgados numa mesma linha, né? Se você tem 1, 2 ou 3, ainda é cedo para dizer que é jurisprudência. Mas vale a pesquisa, né? Acho que de tão específico que é. Não sei se tu vais achar algo, mas se achar, se encontrar, até pode dividir com a gente aqui, com o coletivo aqui. E agradecemos aí. Mais um item aqui que dá ainda, gente. Falta de indicação de beneficiário, artigo 792. 792 do Código Civil. Daqui a pouco você põe ali, fez uma apólice, não botou o nome de ninguém, porque estava esperando ver até os últimos dias quem era o teu parente mais legal, né? Sem falar para ninguém que tu ia dar um seguro de vida, porque se tu dissesse que tu ia dar, ia abrir a concorrência, a competição, nessa loucura. Então, assim, tu não fala para ninguém, né? Fica quietinho e nos últimos ali tu ia botar o nome. Só que não deu. Morreu antes de inserir o nome de alguém. Aí como é que faz? Aí o 792 diz o seguinte: metade ao cônjuge não separado e a outra metade aos herdeiros conforme a vocação hereditária. Metade para o cônjuge e metade ali para os filhos. 50% os filhos vão dividir desse seguro de vida porque o sujeito não indicou ninguém. Ainda diz aqui, parágrafo único do 792, se faltar essas pessoas, cônjuge, herdeiros não tem, vai para pessoas cuja morte do estipulante foram privadas de meios necessários à subsistência. Daqui a pouco é um empregado aí de longa data e tal, que sempre trabalhou com ele, o sujeito morre, acabou o emprego, acabou o salário. Não tem esposa, não tem filhos, então ficaria para ele porque ele não indicou ninguém. Então essa seria a ótica do 792. Ou também, quando a indicação não valer, né? Daqui a pouco indicou a amante, tá? A amante não poderia receber, então segue essa ordem do 792 do Código Civil. Tá? Claro que não precisa dizer que é gravamento de risco e não ganharia uma indenização o sujeito que mata, o beneficiário que mata o segurado. Esse não vai receber nada também. A Stephanie pergunta. Pode perguntar. Não, professor, só falando assim, uma situação engraçada, porque eu vendia seguro por telefone, né? Da Sul América até seguradora. E o pessoal lá do Nordeste, da parte de cima, eles são muito inseguros. Tipo, se a minha família descobrir que eu tenho um seguro, eles vão me matar para ficar com seguro. E eu pegava muito isso, tipo, de o esposo que não queria deixar para a esposa, que se a esposa soubesse, ia matar ele e ficar com dinheiro. Ou queria deixar para um animal de estimação, um boi, uma vaca, porque alguém cuidaria desse animal na falta dele, mas não queria... Assim, é bem assim, sério, juro, de verdade. E não queria deixar para a esposa, que a esposa ia gastar o dinheiro e não ia cuidar da vaca. Muito assim, era muito difícil de convencer esse pessoal de comprar, da importância do seguro, né? Enfim... E outra situação que aconteceu, um caso real, que a esposa fez todo um planejamento, né? Matou o esposo para pegar o seguro, e daí teve um inquérito policial e descobriu que ela contratou 2 pessoas para matar ele, enfim, para simular um assalto. Ela estava junto, simularam o assalto, ele morreu, e ela recebeu, na hora de receber, porque a seguradora faz toda uma análise, né?
Quanto menos eles puderem pagar, melhor. Então, eles fazem todo inclusive até uma investigação por fora. E ela teve o valor liberado e logo em seguida ela teve o valor bloqueado da conta porque descobriram que ela era mandante do crime para matar o esposo para ficar com o seguro. Aí o cara tem que cuidar, né, se ele quer um seguro de vida ou um seguro de morte. Porque se tu tem uns parentes tão empolgados assim para te matar, para pegar um seguro de vida, vira seguro de morte. É certo que você vai morrer e ainda vai deixar um dinheiro para eles, né? Eu sugeria começar trocando a família, né? Quem sabe se divorcia e casa de novo. Vai que você pega uma esposa melhor. Márcia está se divertindo. Mas acontece. Pior é que acontece. Eu vou lhe dar essa sugestão, né? Não. Mas o prejuízo pode ser maior, professor. Também, divórcio é caro. Aí pode ser também motivo para se matar, então é complicado isso. É complicado. Antes de casar, é bom pedir ali um atestado de sanidade mental à pessoa, né? Porque daí tu já imagina, é capaz disso, capaz daquilo. Então, também tem esses problemas aí. Outra questão aqui, gente, só para finalizar. Segurador não se subroga nos direitos contra o causador do sinistro, artigo 800 do Código Civil. Ao contrário do seguro de danos, né, no seguro de vida, tu não recobra o valor do sujeito que matou teu segurado. Tá? E ainda, 802. Seguro de vida não cobre despesas de funeral e luto, não cobre despesas hospitalares e médicas, tá? Não está porque isso aí foi gastos do segurado, né? Eu estou deixando valores para um beneficiário. Então, são critérios diferentes. Então, não dá para pressupor que um seguro de vida também daria essa cobertura aí. Ok aqui? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Algum outro case, alguma outra colocação? Tudo sob controle? Tudo, professor, até aqui tudo. Então, tá bom. Então, semana que vem nos reencontramos. Na nossa segunda-feira aí. Damos continuidade. Valeu a participação de todos aí, pessoal, hoje. Se empolgou nos nossos seguros aí. Estava bem legal. E retomamos na segunda-feira, então. Um bom resto de semana e um abraço para todo mundo. Obrigado, se cuidem. Um abração, brigadão. De nada, valeu, um abraço.